Perfeito, tá gravando. Certo. Olá, pessoal. Nos encaminhamos então para o terceiro encontro da nossa oficina, Patrimônio, Arqueologia e Tecnologias 3D na sala de aula, como produzir, caminhar e aplicar. A gente agradece muito a presença de todo mundo aqui para dar seguimento às nossas discussões. A gente está muito feliz, muito contente que vocês estão acompanhando as aulas. E o assunto de hoje, então, era uma aula que a gente estava aguardando bastante, porque a gente crê que vai ser bem interessante, vai surgir várias reflexões para todo mundo sobre como aplicar isso que a gente vem vendo desde o primeiro encontro, né, a modelagem 3D dos artefatos arqueológicos, como aplicar isso dentro da sala de aula, dentro dos museus. Aí. Então, eu vou passar a palavra para o João, que ele vai dar início à nossa conversa. Perfeito. Pera aí, Karen está entrando. Clica em apresentar, que acho que fica maiorzinho, talvez. Perfeito. Bom, então, começando, né, como o Vander disse, essa é uma aula que a gente esperava muito, estava muito ansioso para desenvolver com vocês. É uma aula focada especificamente na aplicação, né, dessas tecnologias 3D, da arqueologia digital na educação. Então, a gente já teve um panorama mais prático, né, do ponto de vista de desenvolvimento, do Blender, enfim, mas hoje a gente vai pensar em como aplicar, né, como desenvolver maiormente essas questões. Acho que pode passar. Um último ponto também, a gente pede desculpa em certa medida que pegamos um feriado, né, inesperado, mas enfim, acho que faz parte também. Inicialmente, Inesperado, só marcado para acontecer todos inesperado, os anos. marcado há 1000 anos, mas enfim, A pedimos gente mil pede desculpas desculpa mesmo. mesmo. Mas Obrigado pela compreensão. agradecemos muito a compreensão. Mas basicamente, então, inicialmente, a gente entende, né, muito importante como a gente faz a prática e como a educação não, né, não é aquele simplesmente dar aula, entre aspas, que muitas pessoas falam, você trabalha ou só dá aula? Acho que a gente coloca, né, com um panorama teórico inicialmente para pensar tanto a finalidade, que a gente tanto falou na aula anterior, quanto basicamente o desenvolvimento, né, de estratégias mesmo para a utilização desses modelos. Então, inicialmente, o Funari, que é um grande arqueólogo, né, brasileiro, ele coloca que os objetos reintegrados pelos arqueólogos e arqueólogas passam a possuir novas funções e a exercer mediações no interior das relações sociais em que foram inseridos. Esses artefatos podem adquirir funções ideológicas, tanto no sentido de acobertamento de relações sociais passadas e na sua fetichização, desculpa, como servindo de elemento de recuperação do passado para uma crítica do presente. Então, acho que é uma citação muito importante no sentido de que a materialidade, né, da própria arqueologia, ela nos faz refletir muito sobre as narrativas do passado, sobre essas relações sociais, né, tanto implicadas no passado quanto no presente. Então, é parte disso também que a gente desenvolve nossas estratégias, né. Através também de duas citações da Lana Siman, que ela coloca o papel do silêncio mesmo, né, na relação entre sujeitos com os objetos, com os artefatos. Então, o educador de museus, né, poderá notar a capacidade que os diferentes objetos têm para mobilizar imagens, emoções, conhecimentos prévios, lembranças de outros tempos e culturas, para que se possa, né, realizar mediações posteriores a partir do silêncio. Então, o próprio objeto, a gente sempre fala muito isso, né? Que os objetos eles falam com quem está observando, assim como quem está observando fala com os objetos, né? Então, também parte disso, né? Parte desse princípio é que a dimensão educativa ela não se exerce nem por meio da contemplação passiva, né? Desses artefatos, observando, né? Superficialmente, algo nesse sentido, e também não por meio de fenômenos da natureza, né? Então, tampouco por meio do dirigismo do pensamento. Então, tem toda uma questão da pedagogia diretiva também, né? Então, é uma relação muito mais complexa,
uma relação que eu diria mais simples, mas mais complexa, né? O simples é complexo também. Então, o reconhecimento do valor do silêncio para o educador de museus parece nos ser condição para que a emoção, a curiosidade, a indagação e a interação dos sujeitos com os objetos se instaurem. Então, parte disso também se desenvolve, né, algumas das estratégias que a gente vai colocar aqui, principalmente a primeira que a gente vai desenvolver logo mais, depois do próximo slide. Também aqui a gente coloca outras citações, né? Eu começo citando a coordenadora também, né, do nosso projeto de extensão, a professora Carmen Gil, aqui da FACED da URGS, que ela coloca, né, que não se quer alfabetizar culturalmente ninguém ou transmitir valores assentados na valorização de memórias. No âmbito educacional, queremos crer que o patrimônio e a história podem ajudar crianças e jovens a pensar em si, no outro e no mundo. Então, também propõe essa relação de alteridade, né? Essa relação mesmo de diferença e de similaridades entre os diferentes sujeitos, né? Do passado e do presente. O Paul Ban, né? Que é um grande arqueólogo, muito reconhecido internacionalmente, coloca, né, que é necessário atingir um equilíbrio delicado entre a instrução e o divertimento. Então, parte também da nossa oficina é muito focada nisso. Não é um simples divertimento do ponto de vista superficial, mas também ela não se propõe a ser aquela instrução maçante, quase que completamente cheia de teias, assim, muito teóricas no sentido de complexas, duras de acessar. A gente propõe que a teoria e a prática elas também podem se dar pelo divertimento, né? Então, colocando, né, que as exposições poeirentas e mortalmente aborrecidas dos anos passados estavam desesperadamente a precisar de ser substituídas, mas é preciso evitar o extremo oposto. Ó. Então, as versões do passado simplistas, sanitarizadas, tipo parque temático. Então, há uma crescente necessidade daquilo que tem sido chamado, né, de popularização bem informada. Então, nesses aspectos, né, a popularização, a extroversão do conhecimento arqueológico, histórico, a difusão desse conhecimento, ela não necessariamente implica numa ciência menos desenvolvida, menos consolidada, menos sólida. Então, parte disso também é o que a gente expõe nos próximos slides. Pode passar. Aqui, então, a gente desenvolveu, né, também alguns planos de ensino, planos de aula, que posteriormente a gente vai falar mais a respeito deles também para nossa proposta, né, de atividade, que logo ao final dessa sessão da oficina a gente vai falar, mas aqui mostra, né, basicamente que a gente consegue sim desenvolver uma aula de história com foco, né, nesses artefatos, nesses objetos, dando papel central a eles, mas papel central àqueles que observam também eles, né? Então, acho que é bem importante a gente mencionar isso, algo que a gente vai mostrar agora nessa nossa dinâmica que a gente vai fazer agora. Antes da gente passar para a dinâmica, eu só queria comentar que é excelente isso que o João falou, né? Porque desde nosso primeiro encontro a gente vem pensando essa questão do ensino de história e aqui também a educação patrimonial, né? A partir do momento que a gente está trabalhando com o patrimônio arqueológico, que é uma educação que não é a transmissão do conhecimento, mas é uma construção conjunta, né? Onde os alunos, as alunas, elas são também os cientistas ali criando, pensando, refletindo, e não só agentes passivos nessa relação com os objetos de estudo, né? No caso aqui, a cultura material. Então, eu vou passar para o próximo slide. Perfeito, e até complementando a fala que o Vander colocou, né? Esses objetos, eles não são basicamente, muitas vezes, aquelas imagens de textos didáticos utilizados apenas como concordância com o texto, né? Então, os objetos, sim, eles são o próprio texto, né? Os objetos, eles conseguem ser as fontes mesmo, mostrando que o passado, as narrativas do passado não são construídas, não estão prontas, né? Construídas já de modo solidificado, prontas em si mesmo, mas
elas vão se construindo a partir das pesquisas e é a partir disso também que parte a nossa dinâmica de agora. Aqui a gente colocou, né, o QR Code, vocês podem utilizar. Acho que a gente pode abrir o sketch. Eu vou compartilhar aqui a tela Uhum. com vocês, mas quem quiser também pode acessar pelo QR Code. Eu também, eu não sei, é uma questão. Talvez a gente já tenha usado o QR Code, mas às vezes as pessoas também não sabem muito como é que se usa. Geralmente tem que baixar um aplicativo, alguns celulares já. Se tu coloca a câmera, já funciona. E daí ele te leva para exatamente isso aí que o Wander está mostrando. Bom, então aqui temos um artefato, um objeto, que eu não vou falar de forma alguma o que é, mas eu espero que vocês possam, né, abrindo o microfone ou escrevendo no chat, pensar o que é isso, para que era usado, onde foi encontrado, quem produziu, o que te lembra, o que não te lembra esse objeto, enfim, algumas perguntas. Então, para que esse artefato era usado? Vamos ver se o pessoal participa. Pode abrir o microfone, pessoal, também. Se não quiser, digita no chat também. Também o que te chama mais atenção O que nele. te chama mais atenção. Vamos ver o chat. Vamos lá, gente, vale qualquer coisa aí. O que no dia a dia de você se parece com isso, pode ser também. Até pegando a prévia que a gente colocou antes, né? O silêncio também é importante para a observação do objeto. Então a gente vai deixar um tempinho, 3 minutos, 4, acho. Pode ser? Acho que a Jéssica já deu uma sugestão, né? Não sei se espera todo mundo sugerir. Ferramenta para auxílio na produção de alimentos. Interessante. Polidez do material. Muito interessante. E como será que poderia ser utilizado isso aqui para na produção de alimentos? Alguém tem uma ideia? A polidez é interessante porque para ser um objeto bem polido, assim, desse jeito, tem que ter uma técnica bem avançada, né? Fazer algo desse gênero. Talvez havia uma espécie de corda ligando a um cabo, pedaço de madeira. Interessante. Mais alguém, além da Jéssica? Vamos lá, eu vou dar uma contribuída aí. Isso aqui me lembra uma âncora. Não sei para vocês. Não sei se é pequeno, se é Um grande bumerangue assim na ponta. também. Não é verdade? Não, a resposta é errada agora, isso aí. E parece uma coisa que eu não seria capaz de fazer. Porque como é que limpou de uma maneira tão Do que direitinho ele é até feito chegar também, nesse formato. uma pergunta que a gente poderia fazer, do que ele é feito, né? Qual o material que ele é feito. Me lembra o martelo. Karen comentou. Bem Acho que é interessante. feito de algum tipo de metal. Tamis escreveu. Desculpa, tá dando muito barulho aqui? Não, Tá, Não, tá bom. perfeito. Que alguém tá usando o secador aqui, daí tava com medo de que fizesse, aí eu ia mutar o microfone. bom, realmente uma ferramenta bem parecida com um martelo, hein? Um artefato aí. É bem similar. Acho que agora a gente pode mostrar ele com as complementaridades, já que a Jéssica
colocou, né? A questão do cabo, da corda, pedaço de madeira. Vamos lá, então. Então, aqui eu já revelei o nome dele para vocês. A gente já tinha dado spoiler, a gente já tinha mostrado, acho, ele, né, nas sessões anteriores. Tem alguém entrando aqui. Tá. A gente tinha mostrado, então, ele em sessões anteriores, mas do que ele é feito, né? Então, como muitas pessoas, a Jéssica ali colocou, que pensa, né, na ferramenta de corte, enfim, que chama atenção a polidez do material. Na verdade, ele não foi desenvolvido, né, sob material metal, né? Não é um metal. Então, mas a questão da polidez colocada é, sem dúvida alguma, crucial. Então, é um machado, né, feito com pedra, né, pedra polida, que nos faz questionar também a questão da divisão, né, do paleolítico, do neolítico, a questão da pedra polida, né, e da pedra bruta, entre aspas, né, da pedra lascada, mas ele denota, assim, né, uma questão de complexificação, de desenvolvimento mesmo, para a criação dele, né. Então, também a respeito da função que a Jéssica colocara ali, a questão do auxílio na produção de alimentos, né, e a Thames tinha colocado que era um metal, e a Karen tinha colocado que lembra um martelo, né? Então, lembra assim um martelo e faz a gente pensar, né, nessa questão da função como ferramenta de trabalho, mas embora fosse, né, um machado, como vocês podem ver, possivelmente, tanto por dados mais etnográficos mesmo, esses machados desse tipo, né, que chamam semilunares G, ou proto-G, né, que é uma questão de ancestrais de indígenas de grupos G, falantes de línguas G, eles utilizavam muito, né, como questão mais cerimonial mesmo, do que eu não diria prático, porque a questão cerimonial e ritual mesmo, muito entre aspas, cosmológica, enfim, ela também está implicada, né, em questões muito práticas, mas eu digo prática nesse sentido de ferramenta de trabalho, de corte de árvores. Então, uma questão muito interessante, né, que mostra também a outra questão, agora retomando um pouco o que já foi falado, de uma necessidade, às vezes, de ter a corda ou um pedaço de madeira, faz a gente pensar também nas tecnologias perecíveis, né, que mostram que a arqueologia, muito na arqueologia, não se preserva, né, então parte do papel de pesquisa é também denotar, né, fazer pesquisas sobre aquilo que não se preserva. Possivelmente teria algumas fontes mesmo, dados microbiológicos, enfim, mas parte da arqueologia, parte desses questionamentos mesmo arqueológicos, antropológicos, está nessa ausência também, né, dessa presença da ausência de objetos intercalados com outros. E eu acho que também, pensando ainda sobre a função dele, né? Que se a gente pensa um machado, por exemplo, no nosso cotidiano, a gente geralmente, né, pensa nessa ferramenta de corte utilizada para fazer algum trabalho, assim, enquanto para esse grupo que produziu, né, uma etnia do grupo Proto-G aqui no Rio Grande do Sul, ele teria, então, essa finalidade diferente do que um machado que a gente pode pensar no nosso cotidiano, né? Tem estudiosos que falam que ele está relacionado com ritos de iniciação, com celebrações, mas tem um caso bem interessante, né? Que aí não é no Rio Grande do Sul, mas é em Tocantins, que os indígenas da etnia Krahô, eles também têm esse tipo de instrumento, que é bem característico por conta esse formato, que é justamente o que o Bruno falou, parece um bumerangue, né? Que é o semilunar, que se chama, e
e que eles utilizam hoje ainda, né, esse tipo de instrumento nas suas celebrações, e existem essas narrativas em que aquele que possuísse o machado, segurasse o machado, ele conseguiria cantar os episódios, as narrativas dos antepassados. Então é bem interessante assim pensar essa dimensão do objeto, né, carregar tantos significados. E mostra, né, como sociedades que diriam não serem complexas têm um grau de complexidade em certas questões muito maior mesmo do que as nossas, né, de hoje em dia. E mesmo a questão machados Gs, né, não apenas semilunares, mas machados Gs, também serviram como base, entre aspas, prática, no sentido de cortar árvores também. Então, é uma questão que mostra, né, diferentes funções, diferentes objetos, em certa medida semelhantes, ou em certa medida distintos, mas que mostram, né, também esses nichos muito bem pontuados, né, eu acho. Agora a gente pode passar. Perfeito, gente. Obrigado pelas respostas, foram Obrigadão, né? excelentes. Vamos lá agora, voltando para cá. Uhum. Ainda inicialmente, né, através dessa dinâmica, a gente quis mostrar, né, a gente não deu nenhuma resposta, entre aspas, prévia para vocês. A gente não disse, isso é um machado anteriormente, né, ou, isso foi feito de pedra, isso foi é algo polido. Enfim, a gente quis que esse objeto, que esse artefato modelado aqui, né, por nós tridimensionalmente, interrogasse vocês, assim como vocês interrogassem esse objeto, né, para pensar isso. Então, mostra, né, também essas possibilidades da educação não como algo pronto também. Então, esses objetos interrogando vocês. Aqui, utilizando o Instagram, a gente vai dar um exemplo, né, que é o Instagram do MUAI, o Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da URGS, que desenvolveu, né, em contexto pandêmico, então, com a participação minha e do Vander nesse caso, nesse estágio, né, a gente utilizou, né, dessas maneiras, dessas tecnologias para fazer um trabalho de educação patrimonial. Então, é muito potente no sentido de que a materialidade é muito cara à arqueologia e muito cara para educação patrimonial. E isso a gente pensou, como é que a gente vai desenvolver uma atividade usando duas áreas, né, dois campos em que a materialidade é muito cara, no sentido de muito necessária, quanto à arqueologia quanto à educação patrimonial, em um contexto pandêmico, em que, segundo a Unesco, 95% dos museus estavam fechados, ou 90% das escolas simultaneamente do mundo, né? Então, são formas muito potentes de se utilizar dessas formas, dessas estratégias. Acho que a gente pode mostrar o Instagram do Mais, só para mostrar Eu vou abrir aqui rapidinho, então. como a gente fez nessas interrogações. Vou ter que entrar direto. Mas... É justamente isso que o João falou, né? Que a gente estava, na ocasião, fazendo um estágio obrigatório aqui do nosso curso, e a gente queria trabalhar com a cultura material, mas a gente não queria só esse trabalho por fotos, né? E como que a gente ia fazer isso num contexto em que a gente vai estar se comunicando ali com os visitantes do museu, os alunos, pelo computador, né? Então, a gente escolheu fazer esse trabalho no Instagram, que é uma rede social que tem várias ferramentas assim dinâmicas para tu fazer perguntas e respostas, por exemplo, nos stories mesmo, né? Pra gente querer fazer esse tipo de ação pedagógica mais dinâmica, em que o público pudesse pensar e construir junto com a gente o conhecimento sobre os artefatos. Aí, no caso, a gente escolheu 5 artefatos de populações que ocuparam o Rio Grande do Sul ao longo de 2000 anos, e a gente seguiu realizando essas publicações.
Acho que o João vai falar um pouco mais, né? Uhum. Talvez possa abrir o comentário de uma para ver as sugestões que esse pessoal deu. Então, inicialmente, né, a gente faz essa fase, nos ajuda, eu só vou ler aqui o chat, o Vander provavelmente não tá vendo, daí eu vou lendo o chat. A Jéssica colocou, nos ajuda a pensar a história ancestral a partir de sua própria complexidade de existência, e aí, enquanto cientistas e educadores, trazermos na sala de aula e no museu uma perspectiva decolonial da história, lembrando do nosso compromisso e responsabilidade com os usos do passado. Perfeito. Até a questão, né, dessa perspectiva decolonial da história, e mesmo da educação patrimonial, a gente fez, né, nesse estágio um projeto mesmo dessa perspectiva decolonial, né, então pensando esses outros sujeitos e sujeitas, né, no passado. Então, aqui pensando, né, como se deu esse desenvolvimento, inicialmente a gente apresentou, né, o que era o Moai, porque ainda não existia esse perfil. Posteriormente, a gente mostrou antigas exposições, né, mesmo presenciais na época anterior à pandemia. Agora a gente até pensa, né, já passando de um ano já de pandemia, então é uma perspectiva interessante que a gente vai ver depois. Eu acho que vai ser usado até como fonte para pensar como foi o mundo pandêmico daqui a um tempo. Mas basicamente, né, a gente faz questionamentos iniciais e posteriormente a gente usa esses jogos de adivinhação, né, com a sombra desses artefatos para provocar ali também com uma dica, né, começa com C, para provocar essa interrogação, né, essa surpresa. A gente teve ali algumas sugestões, copo de cerâmica, caldeirão. A gente também teve a participação de outras pessoas de outros museus e centros de memória que adoraram essa dinâmica também, né? Ali a Aline Berton, que colocou, né, que atividade legal, gostaria de me inspirar nela. Então, ali tem algumas Charmander, capacete de Deus astronauta, enfim, é uma questão mesmo de curiosidade, animação que parte desse princípio. O Arthur Barcelos é professor de arqueologia na FURG também. E é o próprio divertimento e o aprendizado, né, que o João Exato. comentou anteriormente. Aí, posteriormente, né, tem esse jogo da adivinhação e uma segunda fase é essa revelação do objeto, né, não em 360 ainda, não com a proposta, né, de visualização ao redor dele, mas a gente utiliza nessa imagem, essa revelação, entre aspas, do objeto para ser interrogado novamente pelas pessoas, né, então a gente coloca uma nuvem de palavras, né, bem essa forma de educação colaborativa. A gente coloca essas nuvens de palavras, né, com algumas das palavras que o pessoal colocou, né, observando a sombra do artefato. Então, colocaram ali, urna funerária, cuia, cerâmica, cumbuca, caldeirão, copo de cerâmica, cesta. Então, essa forma mesmo colaborativa de construção do conhecimento, né, essa interrogação. E o que a gente deixava bem nítido aqui nesse post também é que não só uma resposta estava certa, né? E o que a gente vai trabalhar mais depois, e eu acho que é isso também, de ir trabalhando com o que os alunos vão dando pra gente, que eles sabem sobre as coisas já, né? Não eliminar de primeira, não, isso tá errado. Total. Tanto que ali na nuvem de palavras tem várias respostas certas, se a gente for ver, né? Ali é uma urna funerária, é uma cerâmica, enfim. Daí tem, e mesmo é uma cuia, é uma cuia. É uma cuia ou não é? A gente pode também pensar a utilização, né, como para armazenamento de líquidos. Então, mesmo respostas que talvez, entre aspas, não estariam certas na nossa perspectiva de certo e errado, elas agregam muito também à participação, ao desenvolvimento dessas aulas. Vou só ali. Da vez que eu vi isso aí no museu, eu conheci como urna funerária. Perfeito, é uma urna funerária e mesmo faz a gente pensar nas funções, né? É uma urna funerária, só que ao mesmo tempo ela serve também para armazenamento de líquidos. Então ela quebra um pouco com essa noção simplista de só tem uma função, ou enfim, só tem uma resposta. Então
uma questão muito interessante também. E aí a gente seguia, né, com essa publicação, que era o modelo em 3D rotacionando, que aí já pensava um pouco de quebrar essa estaticidade dos objetos, né? Mesmo que a gente não está presencialmente podendo tocar nele, podendo ver ele de diversos ângulos, pelo menos aí a gente pode ter alguma ideia. E junto disso a gente também colocava o link do Sketchfab, onde as pessoas podiam manusear ele e também ver de mais ângulos do que a própria publicação que a gente faz. É, perfeito. E aí a gente mostra, né, até novamente retornando ao panorama teórico, eles e elas observando essa rodagem, né, essa rotação 3D e mesmo acessando o Sketchfab, onde eles e elas podem entrar, mexer, né, manusear esse artefato mesmo que à distância, mesmo em um contexto pandêmico como o que a gente enfrentou e vem enfrentando, se questionar, né? E é através dessas perguntas iniciais que a gente coloca, né, inicialmente, novamente se interrogar, e pelo silêncio ou pela... A gente utilizou, né, também músicas, melhor dito, trilhas, não uma trilha sonora, mas efeitos sonoros, às vezes, para também interrogar. Por exemplo, a gente utilizou um peso de rede e colocou uma música de mar ao fundo, né? Também, uma música não, mas o som do mar rodando, para mostrar ele mais ou menos em um contexto diferente que aquele solidificado preso no museu. Então, mostra também essas possibilidades muito, muito interessantes, né? Então a gente fazia essas perguntas e eles e elas novamente apelos sensoriais, perfeito. Para mostrar essas emoções, essas sensações, esse leque anterior de ideias, né, que eles e elas teriam. E aí, Acho que podemos ir para o Sketchfab. aí só para a última questão aqui dentro de pensar as perguntas e as respostas, né? É que a partir das respostas do pessoal, a gente produzia um texto que tinha como caminho justamente as respostas que eles nos davam. Tipo, uma das perguntas, por exemplo, só um minuto que eu vou abrir a porta para o meu gato, era o que mais chama atenção na cerâmica, e aí alguém falava, são essas rachaduras dela, esse desgaste, né? Aí tu pode pensar mesmo a idade dela e como as coisas se modificam ao longo do tempo e também pensando no registro arqueológico, né? Então foi mais ou menos nesse caminho dessa ação pedagógica usando os modelos 3D. Teste. Oi? Oi, agora sim. Aqui tinha travado para mim a imagem. Então, basicamente, né, agora mencionando e também dando talvez uma pincelada do que a gente propõe como atividade de sugestão, né, teria nosso Sketchfab, né, com muitos artefatos já modelados, enfim, teria essa faiança, essa garrafa de Coca-Cola, moeda, garrafas, né, garrafas de champanhe, de louça gresa, enfim, a gente, né, utilizando o Sketchfab, que é um repositório de artes em 3D e de vários museus, que nem a gente já mencionou na aula 2, a gente consegue, né, fazer essas práticas como a gente mostrou já anteriormente. Então, acessando, né, esses objetos, aí também parte também do princípio de quais condições a gente tem para dar uma aula. Então, a questão mesmo de eu não tenho acesso à internet ou eu quero dar uma aula no pátio também envolvem, né, esses questionamentos da utilização do Sketchfab ou não, ou de outras estratégias que a gente já vai mostrar posteriormente, questão dos paper toys, paper craft, enfim. Uhum. E
Eu acho só que seria legal mostrar o Sketchfab mesmo do. Uhum, pode ser. Ah, sim, verdade. Vou pegar aqui, pessoal. Também falar que não é só um espaço de museu, também um espaço de Uhum. artistas independentes também que querem colocar Sim, coisas variadas. Dá para até comprar, se eu não me engano, Uhum. se tu quer comprar modelos 3D. Né? O Sketchfab, ele armazena muitas, né? A gente pode seguir, é quase que nenhuma rede social. A gente consegue seguir museus ou artistas, designers, né? 3D, que colocam, às vezes, suas artes para venda. Então, para utilização em jogos, por exemplo. Então, é literalmente, assim, eu diria um repositório quase que de arte mesmo, porque uhum. é um trabalho, assim, muito interessante, muito potente. O Museu Britânico, como o Wander está mostrando ali, fez, né, através da fotogrametria, que é uma outra técnica que a gente já mencionou, né, a questão do escaneamento 3D e da fotogrametria, eles disponibilizaram, né, muitos de seus, muito entre aspas, né, porque é Museu Britânico, mas de seu patrimônio, muitas aspas, no Sketchfab. Então, as pessoas conseguem baixar e imprimir em 3D, ou conseguem acessar de qualquer lugar do mundo, né, esses achados arqueológicos também. Então, é muito Na interessante. verdade, uma discussão que também a gente vai trazer depois das patentes livres, do licenciamento livre, é que algumas das peças, na verdade, tu não pode baixar, assim. Uhum. E isso pode entrar numa grande discussão, assim, porque essas peças hoje em dia tem bastante essa discussão de reaver as peças que foram roubadas das culturas que foram roubadas pelo colonialismo, né, da Europa, que agora os maiores são o Museu Britânico e o Louvre, que acumulam peças de muitas outras culturas e daí quando eles vão lá, fotogrametrizam um negócio de outra cultura, eles não permitem que a gente nem baixe, assim, aí a gente está vendo muitas que são possíveis baixar, mas tem algumas, por exemplo, aquela águia ali não se pode baixar. Não tem o íconezinho, assim. E às vezes não tem licença aberta, né? Tem que ver. Ou... Sim, perfeito. É interessante ver isso. Um dos exemplos que a gente usou aqui do British Museum é a Pedra de Roseta, né? Que ela, inclusive, ela está na lista de desejos do Egito para ser devolvida para o Egito, né? Que ela foi importante para a tradução das línguas egípcias. E aí a gente, como já tinha pronta ela, a gente não precisava modelar, e até seria uma modelagem difícil, a gente conseguiu baixar ela e postar ela lá no nosso Instagram, no nosso Sketchfab, para fazer um uso a partir do nosso, né? Por exemplo, você pode querer fazer um uso que tu não revele logo de cara o que ela é, né? Pode ser lá, só colocar uma numeração ali, que vai identificar ela, mas sem dizer, ela é a Pedra de Roseta, contém essas e essas informações, também para pensar os diferentes tipos de ação que tu pode usar esses objetos, né? Perfeito. E mesmo aí depois a gente vai entrar em outro slide que mostra, né, essas questões de licença mesmo e tal. Então, acho que a gente já pode partir para o próximo. E também pensar os usos, né, dessa disponibilização, entre aspas, muitas aspas, né, disponibilização desses artefatos roubados pelo imperialismo e colonialismo, de dizer, não, tem questionamento que o Museu Britânico se utiliza como sendo um museu universal, um museu da humanidade, então tem esse questionamento também, e os usos, né, do passado, como a Jéssica mencionou, também nessas fotogrametrias disponibilizadas pela internet. Aqui a gente tem uma outra forma, né? Inicialmente a gente fez a forma de se aprofundar em um artefato e propor, né, esse aprofundamento a respeito dessa cultura, mas outra forma da gente, outra estratégia que a gente pode utilizar é essa relação, né, entre artefatos, entre aspas, de mesma função, aqui nesse caso relacionados a líquidos, armazenamento de líquidos,
e propor, né, essas comparações entre culturas, mas de modo que não seja, né, com aquela ótica de pensar o desenvolvimento como algo progressivo, como uma evolução cultural no sentido mais darwinista social. Eu não diria darwinista, porque aí Darwin não propôs isso. É o fã-clube de quem leu errado Darwin, mas, enfim, pensar esse evolucionismo cultural ou darwinismo social, né, nessas culturas. Nesse caso, é uma forma diferente, né? Então, a gente coloca esses 3 diferentes artefatos e coloca a garrafa de Coca-Cola, né, como um artefato, como algo a ser observado, pesquisado, sob uma ótica até arqueológica, mas uma arqueologia do presente, daquilo que se chama arqueologia do presente, a gente coloca, né, algumas perguntas. Então, para o que você acha que foi utilizado, para o que você utilizaria, você acha que ele, né, se relaciona com qual tipo de situação, esportiva, festival, ritual de trabalho, e qual a sua interpretação, né, da pintura e do desenho. Pode falar, Bruno. Não, eu ia falar só um negócio que me veio na mente agora, que pensar darwinismo mesmo um ser mais adaptado, né? E se a gente pensasse aí como uma escala progressiva, a lata de Coca-Cola seria a mais adaptada. Se fosse pensar assim, só que na verdade é o contrário, porque é um tipo de produção totalmente insustentável que já tem que ser parado, enquanto o vaso Guarani é produzido de uma maneira, não sei se não é Guarani, mas os vasos eles são produzidos de uma maneira totalmente sustentável que foi produzido localmente. Então, seria uma coisa muito mais evoluída por estar mais adaptado. Sim, Perfeito. totalmente. E até uma imagem de evolução, né? Quando Darwin colocou a evolução, o pessoal hoje pensa a evolução como muitas vezes como mais desenvolvido ou mais adaptado a determinadas condições, obviamente. Mas a evolução, agora o Ian Roder, ele está questionando muito sobre isso, evolução como algo ele até utiliza, né? Ele não utiliza a questão da Covid, mas utiliza a questão de uma progressão no sentido de como aquilo vai se desenrolando, não como algo mais desenvolvido na questão do progresso, mas como aquilo vai caminhando, né? Não numa relação de mais civilizado, mais selvagem, mais bárbaro, mas uma relação mesmo de como aquilo vai se sucedendo, né, com determinadas características ao longo do tempo, ao longo das condições impostas, né, ou sobrepostas nesse sentido. Jéssica comentou aqui, e pensar também no cuidado da não hierarquização das tecnologias humanas. Perfeito. É exatamente isso que nessa estratégia a gente quer colocar, né, tanto que o panorama teórico utilizado, o arcabouço teórico utilizado para isso, era justamente questionar essa questão do progresso, essa questão de colocar como sociedades do passado e mesmo sociedades periféricas, entre aspas, colocando a Europa como centro do mundo, ou o capitalismo como centro do mundo, colocar, né, como isso não se sustenta do ponto de vista de que só essas sociedades são rituais, só elas fazem cerimônias, entre aspas. A gente até utilizou o texto lá dos Nasirema, né, que a gente pode colocar ali no chat também, para questionar essas questões muito, muito latentes, né, na nossa sociedade. Perfeito. Acho que a gente pode passar, né? Tá. Eu só vou colocar no chat ali, aproveitando, e daí, enquanto isso, já pode seguir. Tô abrindo aqui meu Blender, que eu quero agora pensar com vocês. A gente até já explorou um pouco o Sketchfab, né? A gente tinha planejado de fazer isso agora, mas tá ainda melhor que a gente já ganhou um tempo, né? Mas o que eu quero pensar com vocês é justamente a partir do momento que a gente modelou os nossos objetos, eles estão no Blender, né? Eles estão aqui no nosso computador, eles não estão externalizados para serem manuseados como a gente gostaria, né? Talvez ali no ensino remoto. Então,
há essa possibilidade de publicar eles no Sketchfab, como a gente mostrou para vocês. E agora a gente queria demonstrar para vocês como se faz isso, né? Como faz esse compartilhamento. Até, por exemplo, se tu pode criar um perfil pessoal e tu mesmo criando ali o teu acervo, né? Com as coisas que tu tá modelando ou as coisas que tu acha que tu achou interessante de um museu e tu pode baixar e colocar ali no teu acervo também para tu ir trabalhando em sala de aula, por exemplo. E é o seguinte, a gente colocou os materiais que a gente vai citar aqui lá no nosso drive, né, do Encontro 3, e nesse site aqui, que é o GitHub, ele tem um add-on, né, que a gente já falou um pouco sobre os add-ons, que ele justamente introduz dentro do Blender uma ferramenta que permite a gente publicar os nossos modelos a partir lá do Blender, sem precisar fazer o download deles em um outro formato, para depois levar esse formato para o nosso Sketchfab. Eu vou agora, então, abrir... Não sei se está dando para ver minha tela ainda. Tá dando sim. Tá. Eu vou abrir a colher de pedreiro, que a gente vem trabalhando desde a primeira aula. Aqui. Para a gente publicar ela, então. Só um minutinho que tá carregando, pessoal. Devia ter deixado aberto já. Mas será que tu não deixou? Porque você tem um outro Blender aberto. Não, esse aqui é sem nada. Talvez se tiver o FBX, importa no Blender que já tá aberto, se ele não abrir. Não tem FBX no... Mas ele já tá abrindo aqui. Já abriu, já. Jéssica colocou, enquanto isso, não, muito bom que daí a gente vai aproveitando. Vou ler aqui o chat. A Jéssica colocou, qual foi o público-alvo de vocês no Instagram? Dialogar com o público externo em geral ou com estudantes do ensino fundamental ou médio? Há um diálogo entre o plano de ensino com o Instagram ou isso foi se desmembrando no decorrer do projeto inicial? Estou pensando na complexidade dialógica que a internet nos permite e até os silêncios, a ausência de interação. Não, muito boa questão. Eu posso responder? Claro. Tranquilo. Então, quanto ao público-alvo, nosso público-alvo inicialmente era um público mais geral mesmo. Primeiro porque o museu não tinha, né, um Instagram, então a gente criou ele como uma proposta muito mais geral. Mas posteriormente a gente notou que nosso público era formado tanto por pessoas com graduação ou estudantes, né, de graduação em arqueologia, história, áreas afins, mas quanto por pessoas leigas, muito entre aspas, essa questão de leigo ou especialista, né, nesse perfil. Então, quanto à questão também do plano de ensino com o Instagram, se foi se desmembrando no decorrer do projeto inicial, ele foi inicialmente, né, previamente desenvolvido, essa estratégia de desenvolvimento nessas fases, entre aspas, mas a gente super, assim, se adaptou como estava sendo desenvolvido, tanto que questão do Machado, teve gente que comentou, né, sobre essa questão de ser parecido com outras culturas, com essa dimensão cerimonial em outras culturas, e a gente fez uma postagem específica, assim, porque a gente notou que ali teve um terreno fértil para uma nova questão. Então, acho que é muito legal isso do Instagram e dessa nossa estratégia de que ela é feita, desenvolvida previamente com um arcabouço teórico e tal, mas ela é muito adaptável, assim, uma das grandes potências dessa estratégia é que ela é muito adaptável tanto ao público, né, que vai se direcionando, e quanto aos questionamentos e respostas e perguntas que essas pessoas colocam, né.
pensando também a complexidade dialógica que a internet nos permite e até os silêncios, a ausência de interação. É bem isso, né? Às vezes, tem até a questão que uma professora aqui da FACED, ela já colocou em um artigo que o silêncio na sala de aula, às vezes não é porque a pessoa não está se questionando, não está desenvolvendo tem toda aquela questão de que pessoas em silêncio não estão participando da aula. Eu, por exemplo, sou um aluno, assim, falando de mim, sou um aluno que muitas vezes fica em silêncio porque eu gosto de prestar muita atenção e fazer internamente questionamentos, às vezes, do que externalizar. Então, essa ausência de interação não necessariamente também quer dizer que essas pessoas não estão interessadas ou não gostaram do conteúdo. Às vezes é uma forma mesmo que aquele conteúdo interagiu com elas, né? E enfim, acho que é muito interessante essas propostas. Perfeito. Bom, então, pensando a publicação aqui no Sketchfab, o caminho para colocar esse addon no Sketchfab é o mesmo, no Blender é o mesmo que a gente utilizou para os outros addons que a gente mostrou no encontro passado, mas eu vou relembrar aqui com vocês. Então a gente vai lá no canto superior esquerdo e clica em Edit e vai lá no último, que é Preferences, né? Então clicando aqui, depois de já ter baixado o zip com o addon, né? A gente vai em Install e vai abrir a nossa pasta. Daí a gente tem que localizar, né? Aí aqui no caso o nome do zip era Sketchfab Plugin 1/4/0. Aí tu vai selecionar ele e vai clicar aqui em instalar, né? Depois que tu clicou em instalar, tu precisa encontrar ele aqui na tua pasta, né? Tu pode vir aqui procurar, por exemplo, Sketchfab. E aí tu vai selecionar ele. Aqui o meu já está selecionado no caso, né? Tu vai apertar no quadradinho e ele já vai estar pronto para tu usar. Aí tu está aqui na tela inicial do Blender, tu vai pressionar a tecla N de navio. E vai aparecer essa aba aqui do lado, né? Do lado direito. E aí tu deve ir até a aba Sketchfab, aqui no caso já está, né? Mas provavelmente ela vai aparecer nessa primeira aba, e aí tu vai na aba do Sketchfab. E aí primeiro tu precisa ativar ele. No caso a nossa conta já estava cadastrada aqui, né? Mas no caso tu precisa colocar o teu e-mail e tua senha do Sketchfab para ativar. Então, eu quero fazer a publicação desse artefato, né? Eu vou lá, seleciono o meu artefato, venho aqui na aba do Sketchfab, vou em Export, clico em cima e vai aparecer essas informações. Aí eu pressiono aqui em Selection Only, que aí eu só vou publicar o que está selecionado. Por exemplo, se tu pensa que tu tem uma cena cheia de artefatos, se tu só quer publicar um, tu aperta nessa opção, né? E aí eu posso dar um título aqui para ela. Lá no Sketchfab depois tu pode alterar o título, mas já vamos colocar um título prévio aqui. E aperto em Upload. Bom, já está fazendo o upload. Ó, esse aqui foi bem rapidinho porque é bem leve o arquivo, mas pode ser que demore um pouco mais, dependendo do objeto, dependendo do computador também, né? E aqui a gente está carregando, então, a nossa aba do Sketchfab. Ela já está sendo publicada. Enquanto está carregando o modelo em 3D, a gente pode colocar mais descrições aqui para ela, se a gente quiser. A gente pode colocar uma categoria de classificação dela dentro do Sketchfab, né? Mas isso aqui é legal de explorar por si mesmo. E aqui é algo bem interessante, que a gente geralmente coloca os nossos artefatos como aptos a ser feito o download deles, né, para aqueles que quiserem usar. E aí o próprio site ele já coloca uma licença, já atribui uma licença ao teu objeto, né,
que é o Creative Commons, então quem baixar vai baixar e vai te dar créditos, por exemplo, né? Aqui tu vai poder, então, visualizar o teu objeto, e dentro das configurações aqui no Edit 3D Settings, tu vai poder alterar a luz, alterar a paisagem, coisas assim, mas ela está praticamente pronta já. E aí eu vou em salvar e publicar. E agora eu quero ver meu modelo. Bom, já está aqui então para a gente utilizar ele aí numa sala de aula, por exemplo, né? Vamos falar sobre as técnicas de campo da arqueologia, já dá. Mas além dessa possibilidade, né, que é publicar a partir do Blender, a gente também pode trazer coisas do Sketchfab para o Blender. Então, aqui eu vou procurar alguma coisa. Por exemplo, cerâmica. Cerâmica. Na página que é Import, né? E aí ele vai permitir que eu faça o download e logo já vai aparecer aqui dentro na nossa página. Então isso é interessante, né? Caso tu queira alterar o objeto, queira depois postar na tua própria página, ou tu quer construir uma cena, né? Colocar vários objetos, assim. Dentro do Blender dá para fazer animação, então fica bem interessante. Mas aqui é mais a título de informação para vocês ficarem a par disso, e também tem bastante possibilidade do uso dentro da sala de aula, né? A partir da construção dessas cenas, dessas animações. Talvez tenha dificuldade para baixar ele. Porque tá compartilhando a tela, né? Mas era isso, basicamente, gente. Então vocês podem procurar o que quiser aqui, ele vai aparecer, né? A partir do acervo do próprio site, o que tu pode baixar e vai poder utilizar ele livremente aqui dentro. O interessante é que ali já aparece também a prévia do que a gente vai falar logo mais, que é a licença, né? Logo ali embaixo está CC0 domínio público. Então, bem interessante também. Isso aí. Certo. Então tá. Bom, vamos falar. Então, aí eu quero expandir outra forma de pensar aplicações, né? E a gente, no Centro de Tecnologia Acadêmica da URGS, a gente conseguiu comprar uma impressora. Aí eu coloquei o valor aí de custo da impressora, não para esnobar, mas para ter uma noção do como pode ser inacessível isso para certos locais, assim. Mas a gente conseguiu comprar essa impressora através de financiamento coletivo. Wander, talvez tu possa deixar grande ainda, porque não está mais grande o negócio. Através de financiamento coletivo. Então, no CTA, a gente fez a residência latino-americana de tecnologias livres, porque a gente é parte da rede global de software e hardware livre, mas isso é um parênteses. E daí, para fazer essa residência, a gente tinha um edital que pagava para as pessoas da América Latina virem para o Brasil, não que o Brasil não seja parte da América Latina, mas do resto da América Latina, e daí sobrou um pouco que a gente conseguiu comprar equipamento. E uma das coisas mais importantes para prototipagem é ter uma impressora 3D. Mas isso também foi o estopim do nosso projeto também, que foi a primeira forma que a gente pensou que seria interessante de juntar o que o Wander, o que o João e o que o Bruno e eu estávamos fazendo. E aí vocês podem ver aí à esquerda que a gente criou um protótipo da nossa ideia, que o Wander vai explicar depois como é que é a ideia final, mas é interessante. E talvez possa se... Essa impressora aí, ela é uma impressora mais precisa, e por isso o valor é muito alto, mas tu encontra impressoras
de 3, R$ 2.000, mas daí elas são uma impressora, eu diria assim, que talvez tu tenha que até saber mais para ter uma impressora mais barata, porque provavelmente ela vai dar alguma estragadinha, vai exigir uma manutenção às vezes, e essa nossa, ela fica toda tapada quando está imprimindo. As impressoras mais baratas, elas ficam expostas, então pode derrubar algum negócio ali, daí estragou toda a impressão, tua impressora. Mas é bem interessante, isso aí a gente usou da Set 3D, e o software que a gente usa é um software livre para fazer, assim, para passar do Blender e levar para virar arquivo de impressora 3D, que, só para explicar um pouco, como é que uma impressora imprime coisas difíceis, assim. Se tu vai imprimir uma coisa que tem um certo ângulo, ela cria um apoio para conseguir colocar, ela já calcula para conseguir colocar, conseguir criar uma coisa desse certo ângulo. Então, geralmente, depois que tu imprimiu, tu tem que tirar esses apoios que tu fez. Nesse caso, o vaso não precisou de apoio. Mas pode passar, Wander. Acho que é isso daí. Então, o CTA é um laboratório de tecnologias livres, e eu vou explicar um pouco o que é tecnologias livres e o que é uma licença aberta. A gente gosta de falar de livre e aberto. Às vezes utilizam isso como sendo a mesma coisa, mas a gente diferencia, porque na nossa noção, o livre é tu utilizar, tá, vai ficar meio confuso, mas talvez eu teria que ter colocado licença livre, mas o livre é utilizar uma licença aberta, como eu estou falando ali, ou utilizar uma licença livre. E o aberto é tu poder mexer no código fonte. Isso vem uma coisa muito de software, mas basicamente o livre é tu poder utilizar, e o aberto é tu poder mexer, e não só poder mexer, mas tu ser incentivado a mexer através de uma documentação de qualidade, que, voltando também mais para a minha área, é muito comum as pessoas fazerem, por exemplo, eu fiz um projeto aqui, não sei, fiz um celular diferente, uma lente para o celular, só que eu não expliquei para ninguém como eu fiz, e como que se modifica de maneira segura, como fazer os ajustes, por exemplo. Então, esse seria um projeto livre, porque tu liberou ele para ser usado, só que tu não incentivou a abertura dele para ser modificado. Então, aí agora eu vou explicar o que é o Creative Commons, que é a coisa mais importante, é a licença mais importante, eu diria, do mundo, de licença aberta, mas tem outras. Tem a GNU, que é mais utilizada para software, tem a do MIT, que é mais utilizada para hardware, e a Creative Commons, ela é utilizada para tudo, mas mais para arte e criação, que não é muito de produção mesmo, assim, né? Não é utilizado, mas mais para essas outras questões. Para o Ergani é o que a gente utiliza. Então, Creative Commons, vocês podem entrar também na organização, uma organização internacional, podem doar para eles, que eles fazem um trabalho bem interessante. E o que significa? Eles têm assim, a Creative Commons, ela é uma organização internacional, e inclusive tem a sede brasileira. Eu já tive umas reuniõezinhas com o pessoal, inclusive eu posso mandar mandar umas coisinhas a mais sobre eles, mas ela teoricamente é aquela coisa meio jurídica, assim. Ela tem uma licença, tem uma força legal internacionalmente, mas não é muito bem estabelecida. O país tem que fazer sua legislação própria, se segue ou não o Creative Commons. Assim, muitos não têm a ideia de licença aberta, né? Mas o Creative Commons, ele te permite tu utilizar conforme a algumas especificações que tu pode fazer.
especificações que tu pode ter na licença que tu quer. Então, a primeira licença ali que a gente está vendo, eu vou explicar os ícones, né? Porque algumas compartilham ícones, né? Então, o by, que é a pessoinha, significa que tu tem que creditar a pessoa que criou aquilo que tu está fazendo. Esses negocinhos a gente vê, às vezes, no final do site, assim, ou só escrito assim, Creative Commons by, e daí 4.0, que tem a 3.0, eles atualizam a licença conforme o tempo. Mas o by significa que tu tem que citar a pessoa. O SA significa share alike. Significa o quê? Que tu vai ter que toda vez que tu for modificar o objeto, tu tem que compartilhar ou com a licença que esse objeto foi criado, ou com uma licença mais permissiva. E é importante isso, porque isso significa que tu não pode ter fins comerciais, às vezes não pode ter... tu não pode, na verdade, tu pode ter fins comerciais, mas tu não pode fechar teu projeto, assim, se tu tá baseando alguma coisa como share alike. O NC significa o não comercial, então não pode ter uso comercial. E o ND significa que tu não pode fazer derivações do objeto, assim, não pode modificar ele, basicamente. E o CC0, que a gente tinha visto ali, significa que é domínio público. Tu declarou aquilo como sendo domínio público e então fica aberto todo tipo de uso e a pessoa não precisa te citar se está usando. E outras coisas que dá para falar sobre o domínio público tudo que a gente cria, né? Um dia vai virar domínio público. É uma discussão se devia virar mais cedo. Eu acho que devia. 70 anos após a morte do autor. Mas tudo bem. Aqui, é uma discussão muito grande essa, e não precisamos entrar agora. Mas no Brasil é 70 anos após a morte do autor. E acho que pode passar. E aqui eu quero falar para vocês desse documento maravilhoso, que é o Guia de Direito Autoral e Educação Aberta e à Distância, Perguntas e Respostas. Ele foi organizado por vários órgãos governamentais e é para dar uma explicação boa da legislação, né? Que muitas vezes a gente não consegue entender e não está reunido, né, num lugar que tu pode entender. Então, é bem legal de ver. Tem, assim, perguntas e respostas como o negócio se propõe mesmo. Uma que eu achei interessante é: posso usar de material pré-existente de terceiros na produção de material educacional novo que produzirei? Isso está incluindo aí não só materiais livres, mas também materiais fechados, assim, se eu quiser utilizar o Mickey Mouse. E daí o artigo 46 do recurso especial ali de 2011, ele diz que tu pode utilizar. Então eu vou ler ali o que o guia explicou, depois eu não vou ler a legislação ali, porque eu acho que legislação é uma coisa que eu nunca entendo. Então eu vou explicar o que o guia falou depois. Que podemos também usar partes de quaisquer obras na criação de material didático, institucional. Não, instrucional. Podemos também usar obras de artes visuais íntegras, como fotografias e pinturas, na composição desse novo material. Então a gente tem essa liberdade de criar o material de estudo utilizando coisas privadas, utilizando coisas fechadas e privadas. Só que esse debate ele é um debate complicado e geralmente as empresas grandes que têm muito poder sobre a legislação, fazem muito lobby, eles conseguem mesmo assim, mas isso aqui é voltado para a educação, é voltado para um uso
não é voltado para um uso comercial, às vezes eles conseguem vencer na justiça caso de que a pessoa utilizou o coisa mesmo que seria uma proposta possível, né? Eu penso aqui rapidamente para dar um exemplo, umas pessoas que foram processadas pela Nintendo por fazer um jogo do Mario, só que diferente, assim, o Mario com outra textura, assim, o que não seria não infringiria nada, assim, porque eles não comercializaram nem nada, só mas daí foram processados. Então, o recomendado é utilizar sempre coisas do domínio público e aberto, e aí tu encontra, a gente falou de algumas coisas ali do HDRI Haven, o texturas livres, então tem muita coisa, tem free, se tu quer nesse guia, inclusive, ele explica onde tu conseguir, eu quero áudio, eu quero imagem, tá lá explicado, muito bom. A gente deixou o guia no nosso drive do Encontro 13, então, para quem quiser pegar lá. Isso é importante, né, para a gente que está pensando no ensino remoto e também fazendo os modelos 3D, justamente porque, por vezes, a gente utiliza desses materiais de terceiros, né, então é bom a gente saber quais são os limites dessa utilização. É bem isso que o Bruno falou. Dá para passar, Bruno? Uhum. Tá. Não sei se alguém quer tirar alguma dúvida específica sobre isso, talvez. Se quiser, podem falar. Jéssica, eu tinha dito que ia perguntar sobre... acho que foi antes. Alguma questão, pessoal? Se não, também pode checar o guia. São recomendados a checar o guia. Mas pode seguir. Esse modelo que está na tela agora, por exemplo, ele é do Paul Getty Museum, museu lá dos Estados Unidos, e se eu não me engano, a licença dele é de domínio público mesmo, então a gente pode usar como quiser, né? E agora... Só respondendo a Jéssica, Não, Jéssica, na verdade, tu tem uma gama de possibilidades de usar. O domínio público é uma que tu pode usar assim, ó, sem nenhuma preocupação, vai lá e usa de qualquer jeito e não precisa falar quem fez, inclusive. E daí tu tem a licença, que tu também pode usar, e daí tu tem que ver quais as especificações que a pessoa colocou. Então, se tu tem que citar o nome dela, se tu não pode fazer uma coisa comercial, se tu não pode modificar, e então tu tem essas, e tu também tem a liberdade, quando tu está produzindo material para educação, de utilizar coisas que são proprietárias mesmo, assim. Então, tu pode usar o logo da Starbucks, pode usar, só que daí tu tem que garantir que tu está fazendo uma coisa para educação, e basicamente isso. Acho que daí não poderia ser comercial também ao mesmo tempo, né? Não, com certeza não poderia ser comercial, eu acho. Uhum. Até por uma questão mesmo de segurança, assim, nossa, quaisquer modelagens que a gente faz, aquele copo Maia tinha bem descrito domínio público. Uhum. E quando a gente tem dúvidas, né, a respeito disso, se não está muito evidente qual a licença daqueles objetos disponibilizados nesses museus, aí até por uma questão mesmo de segurança nossa, a gente às vezes envia e-mail, entra em contato, né, para ter essa, pelo menos nessa documentação dizendo que a gente pode utilizar, até por uma questão judicial, né, por uma segurança mesmo legal, né, então... quaisquer dúvidas, acredito que é melhor enviar um e-mail, mas se está bem evidente, domínio público deu. Aí já é um mar assim, bem mais tranquilo de navegar, né? O Metropolitan Museum, lá de Nova York, eu sei que praticamente todas as obras que ele disponibiliza no site estão em domínio público, então é bem legal de navegar por lá para fazer os modelos, por exemplo. E aí, pensando a impressão 3D, né, que o Bruno trouxe para a gente, na verdade foi o primeiro tipo de aplicação que a gente pensou no projeto mesmo, né? E aí a gente produziu
um dos planos de ensino que a gente mostrou lá para vocês no início, utilizando, então, o material impresso dentro da sala de aula, né? Aí tem várias etapas no plano de ensino, são 4 etapas, mas aí eu quero chamar a atenção de vocês de uma delas que a gente pensou, né? Que aqui nessa imagem tem do lado esquerdo o objeto real, no meio a simulação em 3D, e no lado direito a impressão que a gente fez, né? O protótipo que a gente fez. Mas a gente planeja, né? Infelizmente, a gente não, desde o início da pandemia, a gente não conseguiu mais entrar em contato com a impressora do CTA. Então, a gente teve que deixar meio que suspenso essa nossa ideia, que é de fazer uma impressão do objeto de forma fragmentada. E aí a ideia seria pegar esses fragmentos, enterrar num lugar próximo à sala de aula, ali numa praça, talvez, e propor para os estudantes serem arqueólogos por um dia e fazer essa escavação, encontrar os fragmentos. E aí a gente pensa em fazer algum tipo de sistema que os fragmentos pudessem ser encaixados e desencaixados facilmente, como um quebra-cabeça, né? E aí também dá essa noção do aluno ali como um arqueólogo tentando reconstruir esse objeto, encaixar os fragmentos. E aí outras etapas desse plano, né? Pensando essa hídria ateniense, que foi o objeto que a gente usou no plano, seria também tipo de interpretar a pintura e o que ela poderia significar, pensando também essas perguntas que a gente faz para os objetos que a gente já mostrou para vocês. E aqui tem um videozinho bem legal que ilustra bem essa nossa ideia, que anteriormente, a gente não sabia como resolver essa ideia de fazer ele ser encaixável e desencaixável com facilidade, mas, na verdade, há a possibilidade da utilização de ímãs, que torna isso bem fácil. Eu só estou esperando carregar aqui. A internet hoje não está das melhores. Aí. Talvez tire o som. Isso. Aí é o processo de impressão mesmo. Ele usa imãs mais potentes, né? E cola. Super imãs, chamam de imãs de neodímio. Isso. E eles são bem baratos, né? A gente já deu uma pesquisada. Vem vários. E daí o interessante também não é muito fácil de tu fazer, por causa que tu tem que pensar onde é que vai cada imã e tal, né? Então, tem que modelar isso, eu quis dizer. Mas é interessante. Eu acho que a gente tem que dar uma ligeirada, guris, porque... Sim. Só vou mostrar a parte dele quebrando, que é a mais interessante. Foi. Tá, voltando então. O ideatório agora. Então, o ideatório foi um evento organizado... Ainda não, Jéssica. Tá... A gente não tem mais acesso à impressora, mas quando tiver, a gente vai reconstruir e tentar fazer. O ideatório, ele foi um evento virtual organizado pelo... Alguém sabe o nome direitinho? Centro Cultural Parque de Espanha. Centro Cultural Parque de Espanha, da Argentina, né? Mas também envolveu o pessoal da Espanha. E foi uma grande conjunto de ideia, foi aí que o Ergani cresceu bastante, né? E como uma das coisas que a gente criou e pensou foi como fazer ser mais acessível, né? Nossa ideia inicial era fazer animações, não a ideia inicial, mas depois a gente ficou pensando em fazer animações, fazer impressões 3D
E uma coisa que, trazendo outras experiências nesse grupo, o pessoal falou, pô, mas o quão é relacionado à realidade brasileira tu querer que as pessoas façam impressões 3D, né? Vamos pensar em outras coisas, vamos pensar em mais acessibilidade. Então, aí a gente trabalhou com a ideia de fazer áudios, descrições dos objetos, realmente, assim, descrevendo o que tu consegue ver, assim, né? Sem tentar dar tanto interpretação. E também a gente criou a animação como entrega final do objeto. Talvez a gente possa passar o link e o pessoal ver Isso, depois. acho que pode ser. Que daí eu vou falando, mas a animação, a ideia da animação é que é um museu virtual que quando tu olha para o objeto, ele entra no mundo do objeto, como se fosse assim. Uhum. Então, pode passar, Wander. Isso, e a gente pensou essa animação como um material de apoio para o professor, né? Porque junto dessa animação do objeto se mexendo tem uma contextualização, assim, uma descrição maior do objeto. Perfeito. Então aí eu vou trazer algumas outras ideias que a gente teve no ideatório. Por exemplo, essa cartilha explicativa do objeto. Aí a gente está usando o vaso Boston, 998, vou chamar de Boston. E a gente também fez um quebra-cabeça, né, que pode ser muito mais utilizado em sala de aula do que uma impressão 3D, que é muito mais acessível. Né? Pode ser reimpresso facilmente, vem com as explicações junto. E também a gente pensou na... Fugiu a palavra, qual é o nome da caixa? A caixa pedagógica. Caixa pedagógica. Uma caixa pedagógica que contesse tudo isso que a gente imaginou, que seria, digamos assim, a caixa do Ergani, que estaria disponível para o professor, baseando uma questão é de onde que poderia pegar, né? E a ideia na URGS é disponível através da Faculdade de Educação. Eles têm um espaço onde tu pode pegar algumas ferramentas e pode usar na sala de aula. Então é bem legal. Isso seria uma forma até de aproximar, né, os alunos dessas impressões 3D, que a gente sabe que não é toda escola que tem uma impressora 3D, né? Então, aí seria esse sistema de compartilhamento, de empréstimo, né, entre as escolas, aí vai lá o educador e pega emprestado por uma semana para trabalhar nessa sala de aula e aí devolve, e outra pessoa consegue fazer isso também. Aqui a qualidade da imagem do quebra-cabeça ficou um pouco ruim, gente, mas depois lá no Drive nós tem uma imagem melhor, um PDF, né? E aí, no caso, a proposta não é simplesmente dar um quebra-cabeça para os alunos montarem, né? Porque aí foge totalmente do que a gente vinha discutindo com vocês, de fazer esses questionamentos do objeto, né? E aí a proposta que acompanha o quebra-cabeça seria mais ou menos a seguinte: o professor ou a professora, né? No caso, ela vai revelar uma peça do quebra-cabeça por vez. E com a revelação dessa peça, por exemplo, sei lá, pega uma peça ali da alça do objeto. Ela já vai começar com as perguntas, né, de o que pode ser isso, para que será que é usado, e a partir das respostas dos alunos ali da mediação que o educador vai fazendo com as respostas, ele vai revelando mais peças e aí distribuindo para os alunos conseguirem montar, e aí fica bem nesse caminho, né, de tentar reconstruir esse objeto e construir esse conhecimento do objeto. Então, era mais ou menos essa ideia que a gente tinha proposto para não ficar só o diversão por diversão, né? Sim. Até o terreno também, né? Já dá essa ideia de Grécia. Totalmente. E aí, a gente vem para outras alternativas também, né? Pensando um contexto que seja mais... que seja mais acessível, né? Já não usando a impressão 3D, mas usando impressão com impressora normal também, que é a utilização
desse tipo de quebra-cabeça. Esse aqui é um exemplo que é um prato de faiança que foi encontrado aqui em uma praça aqui em Porto Alegre, na Praça da Matriz, que foi encontrado apenas esse fragmento aqui da parte superior direita, e que a partir dele a gente reconstruiu o prato inteiro, né? Mas aí, como proposta de ação pedagógica, a gente pensou em fazer esse jogo, né, que seria como se fosse o prato todo fragmentado, e aí a gente pode pedir também propor para o educador de fazer esse mesmo estilo de dinâmica que a gente já tinha pensado, de esconder essas peças, e aí convidar os alunos para fazer uma escavação, né, e aí pedir para eles anotarem aonde que eles acharam, né, pensando aí já o sistema da escavação arqueológica com as quadrículas, né, pensar onde que eles acharam, em que camada do solo, pensar os tamanhos, as cores, a integridade do objeto, a matéria-prima. Claro, vai ser um papel, mas dá para brincar, né? E aí depois também seguindo esse caminho de adivinhação, tentar entender o que é o objeto, né? De que cultura pertence. E então a gente vem numa parte que é bem interessante, que são os paper crafts, que apesar de eles serem feitos como modelos 3D, eles podem ser impressos para serem recortados e colados usando impressoras comuns, né, normais. Ali. Aqui a gente, na parte esquerda, tem a reconstituição de 3 objetos. Aqui é uma garrafa de louça grés, 2 cerâmicas guaranis, que foram reconstruídas a partir de um fragmento, né? Como não era de borda, daria para ser tanto um cambuci ou um iambé, né? Que aí é um recipiente para comer, o outro para conter líquidos, e essa garrafa de vidro aqui também. E aí a gente conseguiu fazer essas formas simplificadas desses objetos para eles serem impressos, recortados e colados, então. E aí aqui é mais ou menos mostrando como que funciona, né? O próprio Blender tem um add-on também que ele permite fazer isso, ele faz isso sozinho para ti praticamente. Então é bem tranquilo de fazer e já é uma maneira de mexer com esses objetos 3D que não despende tanto tempo e tanto esforço do que criar um objeto super detalhado, com muito extremamente aproximado da realidade, né? Mas dá para tu criar um objeto mais simples que tu pode usar ali no contexto da sala de aula. Aqui no lado direito é a minha irmã fazendo um test drive aí com o objeto já montado. E aqui, no caso, é das cerâmicas Guarani, elas abertas, né? E uma possibilidade também, né? Caso em determinado contexto da escola não tenha tinta colorida, dá para imprimir em preto e branco e o próprio aluno fazer a pintura. Aí já pode fazer a reflexão, né? Sobre a cor, o que ela pode dizer sobre o objeto, né? Sobre a matéria-prima do objeto. E a gente também traz essas propostas, né? Esses objetos eles vão fazer parte de um material de extroversão patrimonial que a gente está participando, então a gente está trazendo aqui os exemplos para vocês, mas logo já vai estar disponível esse material. Isso aqui a gente deixou no Drive para quem quiser usar também. A gente planejou então de ensinar vocês como fazer os paper crafts, que eles são mais simples de serem feitos do que esses objetos mais detalhados aqui, como a garrafa do fundo aqui na direita, né? Bom, então eu vou abrir aqui o meu Blender, dessa vez já está aberto, então vai mais rápido. Aí também a gente deixou o arquivo com o add-on no nosso Drive, né? Tá com o nome Export Paper Model from Blender. Ou vocês podem acessar aqui por esse QR Code. Mas vamos lá para o Blender, então. Só vou ativar aqui as teclas. Tá dando para ver minha tela? Tá sim. Uhum. Beleza, então. Tá, eu vou utilizar o exemplo da garrafa, que como a gente já tem as coisas pré-prontas, vai ficar mais fácil de ilustrar para vocês, né? Então vamos retomar mais ou menos o que a gente já viu na parte de modelagem até agora, né? Primeiro eu vou querer colocar a imagem de referência da garrafa aqui dentro.
Então, eu vou aqui por uma visão frontal, né? Estou aqui na visão frontal, vou adicionar a imagem de referência. Vou no Add, Image, Referência, e aí eu vou achar a minha referência. Onde é que tá ela mesmo? Eu acho. Um minutinho. Aqui. Bom, tá aqui nossa imagem de referência. Então, eu vou primeiro diminuir a opacidade dela, para ela ficar mais visível a parte de trás, e vou tentar meio que enquadrar ela aqui, bem no centro, né? Aqui ela tá meio... Essa garrafa ela não é muito simétrica, né? Dá para ver que ela é um pouquinho torta, mas ela vai dar para a gente fazer algo a partir dela. Tá. Bom, aqui a gente já tem então a nossa imagem de referência e vamos criar um paper model, papercraft, paper toy, tem vários nomes desse tipo de coisa. Mas vamos lá. Eu vou adicionar aqui um cilindro, que eu creio que é o objeto mais semelhante à nossa garrafa aqui, né? Então eu vou em Add, Mesh, clico em cilindro. Bom, a questão do paper model é a seguinte: quanto mais arestas tu tem no teu objeto, né? Mais essas retas, mais complicado ele fica de ser montado. Mais fáceis. Que arestas são os mais pontinhos. fáceis, exatamente, obrigado. Quanto mais fácil tu tem, mais difícil ele fica de ser montado. Então, se a gente vai ver esse cilindro, ele tem várias faces aqui em volta, né? Claro, deixa ele mais arredondado. Mas, para o que a gente quer, a gente não vai poder fazer algo mais arredondado. A gente vai ter que fazer algo mais simples, que fique mais fácil de ser montado na hora de imprimir, né? Então, a gente vai diminuir o número de vértices desse cilindro, o número de lados aqui que ele tem, né? Eu vou botar 6 lados, que é um número que a gente encontrou ser bem legal para a hora de imprimir e montar. Foi o número de lados que a gente usou para os outros objetos que a gente mostrou para vocês. Bom, ele não fica bem um cilindro, né, para falar a verdade. Mas ele vai ser bom para trabalhar e vai dar para dar a ideia do formato do objeto mesmo assim. Então a gente vem para a visão frontal e começa a mexer aqui no nosso objeto. Vou colocar ele no lugarzinho que a gente quer. Eu vou vir no Edit Mode para alterar a aresta de cima. Bom, a gente já tem a altura que a gente quer. Agora a gente tem que melhorar a forma dele, né? Então a gente vai lá no Loop Cut, né? Como a gente já mostrou para vocês. Começa a alterar. Bom, aqui ainda é essa questão. Quanto mais cortes a gente colocar, quanto mais dessas linhas a gente colocar, mais fáceis ele vai ter e mais difícil vai ficar a montagem. Então a gente pode fazer algo bem básico aqui. Ó, vamos adicionar só essas 3 para diminuir a complexidade aqui do nosso objeto, né? Então, aqui para fazer uma diferenciação aqui na borda, eu vou dar uma aumentadinha para ficar mais interessante. Bom, já está aí então a nossa garrafa, mais ou menos pronta aí. Claro, a gente pode deixar ela mais parecida, né? Mas, no caso do Papercraft aqui, é mais interessante pegar o formato básico, né? Como se tu fizesse uma estilização do teu artefato. As garrafas em si, elas geralmente não têm essa face de cima, né? Quando estão abertas para colocar e tirar os líquidos. No caso da garrafa gresa, ela é sem. Então eu vou excluir essa face. Eu aperto, pressiono ela, aperto no botão direito
e vou em Delete Faces. E a gente ficou sem a face. Agora a gente já está com o nosso objeto pronto, e agora a gente vai transformar ele num Papercraft. A gente, depois de ter adicionado já aqui nas preferências, né, assim como a gente fez com o add-on do Sketchfab, a gente vai fazer com o add-on dos Papercrafts. A gente vai apertar em N, e aí vai surgir aqui a aba na direita Paper. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é pressionar o nosso objeto e apertar em Unfold, que é como se ele desse os cortes do objeto. É onde vão aparecer as abas para a gente fazer a colagem e o recorte, né? E agora é bem fácil, a gente só vai apertar em Export Paper Model. E aí a gente vai selecionar onde a gente quer salvar, né? Vamos ver aqui. Paper, Craft, garrafa. Aí a gente pode escolher o formato que a gente quer salvar, né? Vamos salvar em PDF, pensando numa folha A4. E vou botar em Export Paper Model. E aí eu venho onde eu salvei e posso abrir meu PDF. Já está aí, está aberto para a gente pode utilizar naquela maneira que eu demonstrei para vocês de imprimir e propor para os alunos pintarem ele, por exemplo. Mas se eu quero que já venha com a pintura, né, com a textura, eu posso adicionar também que o Papercraft aqui do Blender ele vai fazer para a gente. Então vamos lá adicionar. Eu vou na aba do Shading, crio um novo material, e aí eu venho aqui pegar a textura que eu quero. Que eu vou arrastar para cá. Opa. Agora fazer aquilo que a gente já fez no outro encontro, né? Ligar o amarelo com o amarelo. Vamos ativar a visualização aqui da textura. Ainda está meio estranho, né? Mas para a gente arrumar isso, a gente vem no UV Editing. A gente aperta A para selecionar todas as faces. E aí vai abrir a nossa garrafa. Vai abrir a malha da nossa garrafa. E atrás está a nossa textura, né? Então a gente pode começar aqui pela parte de baixo. A gente pressiona um vértice. E se a gente pressiona L, vai selecionar todos os vértices desse segmento. E a gente pode colocar ele direitinho onde a gente quer. Então, eu quero colocar aqui que é mais parecido com o fundinho, né? E agora a gente vai fazer o mesmo com essa parte de cima, que ela está toda esticada. Vou dar uma alterada. Isso foi até uma coisa que eu e o João não cobrimos, mas... Isso é um processo, às vezes, um pouco difícil de entender, mas... Sim, exatamente. O que está acontecendo Sim. Aqui é um outro tipo de texturização, né? Que tu mexe na malha e vai adequando a malha. Aqui, para melhor mostrar para vocês, se eu vou mexendo aqui, aqui é como se fossem os lados da minha garrafa, eles estão abertos nesse painel aqui. Se eu vou mexendo, ele vai mudando ali na garrafa, não sei se está dando para ver ali na direita. Uhum. E a mesma coisa aqui no fundo, né? Se eu vou mexendo, vai tirando, vai colocando. E aí tá quase prontinho aqui já pra gente. Bom, aí a gente já tem o que a gente queria. Ela já tá com a textura dela bem bonitinha. E agora a gente vai fazer o mesmo processo, né? Agora a gente não vai precisar apertar num fold, porque ela já tá com os cortes que a gente fez antes. A gente vai vir direto, vai pressionar e vai vir direto no Export Paper Model. E aí, só que agora, como ela tem essa textura, a gente
informar para o nosso addon aqui. A gente vem aqui nessa parte, na parte direita aqui, na parte inferior direita, em Textures, a gente vai botar From Materials. E aí é só salvar. Vamos ver. Papercraft, garrafa, texturizada. E já está pronto também. Onde está ele? Tá aí já, texturizado, pronto para imprimir. Eu coloquei ali no chat um link do vídeo que se aprofunda um pouquinho melhor, como o nosso curso ele é mais superficial no sentido no Blender é um pouco mais superficial, né, do que esse outro curso ali dos nossos amigos do Arise. Aí a gente optou, né, por não se aprofundar tanto nesse sentido, né, nessa questão do UV e tal, que é mais complexo, mas a gente optou por colocar ali dicas, né, de vídeos. A gente pode até depois botar no Drive algumas dicas de material de vídeo para se aprofundar nesse assunto, mas enfim, é bem pessoal assim de cada um. Perfeito. Bom, gente, a gente está se aproximando aqui do final da nossa oficina, do nosso encontro de hoje, dizendo. Aqui eu coloquei só um trecho do artigo da Karina Costa, que é a Poesia das Coisas no Ensino de História, Exercícios de Sensibilização, que ela ajudou muito a gente a pensar essa questão de como fazer essas perguntas para os objetos, né? E aí pensando não só as coisas técnicas, mais informativas do objeto, mas pensando também questões mais subjetivas, né? Que é, o que chama mais atenção para ti, o que lembra isso no teu cotidiano, né? Para os alunos, para as alunas criarem essas relações com o objeto e também refletirem sobre o cotidiano deles, o presente, o passado. A gente colocou no Drive também, e é bem interessante para fazer esse trabalho com os artefatos, patrimônio arqueológico. Né? E passando então para o final, que é a proposta que a gente quer fazer para vocês, que é a prática final da nossa oficina, que o encontro que vem, na verdade, a gente não vai fazer uma aula expositiva, né? A gente quer fazer um trabalho em conjunto com vocês, que seria mais ou menos assim. A gente pensou em, talvez, dividir os participantes da oficina em 3 grupos, que aí cada um de nós vai ser, vai compor um dos grupos também, ou pode ser feito de forma individual também, né? Aí se trata de escolher um objeto 3D ou modelar um objeto 3D, seria a primeira parte, né? No caso do escolher, tu pode pegar lá do Sketchfab, de qualquer museu, pode ser do nosso perfil também, escolher um objeto e aí criar um plano de aplicação simples para a sala de aula, né? Pensar, por que eu escolhi esse objeto e o que eu quero trabalhar a partir dele, né? Que aí você dá uma justificativa, por que é interessante trabalhar esse tema com esse objeto. Aí pensar o objetivo, o que eu quero que os estudantes eles desenvolvam, o que eu quero que eles reflitam a partir dessa aplicação e desse objeto, né? E aí criar essa estratégia de inserção, pode ser um caça-palavras, um quebra-cabeça, uma pintura, ou esses outros exemplos que a gente já deu para vocês, né? E aí a gente havia planejado, né, anteriormente, uma semana de folga entre o encontro 13 e o encontro 4 para dar mais tempo para a gente conseguir bolar essas ideias, para a gente meio que apresentar no último encontro, né? Mas não é nada avaliativo, não vale nota, é mais uma conversa, né? E uma ajuda mútua, assim, para a gente construir junto mais práticas, né? Mais opções para compor aí o nosso banco de materiais didáticos até, né? E aí, tipo, o que for criado tem essa possibilidade de compor, então, o banco de materiais do projeto, né? Claro, com a permissão de quem criou. E também a gente adoraria publicar lá no nosso Instagram o que a gente criou na oficina.
Mas a gente super motiva vocês a fazerem algo. A gente pode dividir os grupos aqui agora, se vocês acharem pertinente. E também tem a questão se vocês se sentem confortável sendo 17 o dia da apresentação. Sim, sim. A gente pensou primeiramente em manter semana que vem, né, dia 17, por conta que a gente pensou que pode ter gente que já tem compromisso na outra quinta-feira. Mas caso não tiver ninguém com compromisso na outra quinta-feira, e se vocês acharem bom a gente ter essa uma semana de intervalo para ter mais tempo para pensar e bolar as ideias, a gente pode fazer também. Perfeito. Então, agora já se aproxima. Nossa, teu relógio tá 5 minutos adiantado aí, mano. Ele deu certinho 9 horas aqui, falta 4 minutos ainda. Só para então ficar mais conciso, teria, né, essa atividade no sentido de que a gente acredita que fecha muito bem com chave de ouro mesmo, fazendo esse aspecto, né, pensando também o título da nossa oficina, né, que é Patrimônio, Arqueologia, Tecnologias 3D na sala de aula, como produzir, caminhar e aplicar. Então, fazendo essa atividade final, mostre também, né, que a gente conseguiu, né, ajudar de alguma forma e também ser ajudado por vocês nessa longa empreitada, nessa cobaia que foi a primeira edição dessa oficina, né? Então, a gente ficaria super feliz se vocês participassem assim, se utilizassem os modelos que a gente já fez, ou se criassem novos, enfim, vai muito de cada um. Acho que... Vamos ouvir aí do Eu pessoal. acho que dá para parar de gravar até. Vou parar de gravar aqui então. Interromper a gravação. E claro, a gente